Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Vamos falar no encontro de hoje sobre orixás ancestrais divinizados e Exu. Vamos dividir com os amigos algumas chaves interpretativas teológicas, digamos assim, que são praticadas e vivenciadas internamente no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Aqueles que têm convivência conosco interna, nossa comunidade, o grupo mediúnico, já está mais afinizado com esses conceitos. Vamos tentar ser o mais didáticos possível, sem nos tornarmos prolixos. O que são orixás? Para nós, orixás são aspectos de um Deus único. E podemos chamar de radiações divinas, raios divinas, forças divinas, que elas são diferenciadas entre si, mas vêm de um único polo irradiador que é Deus, esse grande indiferenciado. Nós podemos chamar de Jeová, de Zambi, de Olorum, de Pai, não importa, o grande arquiteto do universo, um Deus único, emana e sustenta todo o universo. As religiões, as doutrinas, são entendimentos fragmentados, deste grande saber que está contido na mente universal. Então as religiões, as doutrinas são rótulos. Elas não conseguem demonstrar tudo que é o divino, tudo que é Deus, tudo que é o sagrado, dando uma perspectiva mais universica, mais cósmica, digamos assim. Então, para nós, orixás são irradiações divinas, aspectos de Deus que vêm no descenso vibratório e pode, para o nosso entendimento, a gente fazer a leitura que são as forças da natureza, os pontos de força da natureza. Ancestrais divinizados, como orixás, são consciências que encarnaram e tiveram um grande destaque em época da sua encarnação e se tornaram heróis, seres divinizados que se confundem com os orixás. Para nós, isso aí é uma visão reducionista do que é orixá, porque no momento que eu coloco o orixá como um ser divinizado, um ancestral divinizado, de alguma forma eu estou reduzindo esse sagrado perante a perspectiva de outras religiões. Nós sabemos que o próprio catolicismo teve um processo intenso de redução da religião com os orixás, a ponto de incentivar esse conceito de ancestral divinizado. Nós temos inclusive registros etnográficos disso aí, de diversos religiosos ligados às religiões, digamos assim, cristãs, que ao longo do tempo, com receio de perder eles a posse da divindade ou do sagrado, incentivar esse conceito de ancestral divinizado. Ancestral divinizado que encarnou um dia um espírito. Então, de certa forma, ele acaba sendo um ser, uma consciência individualizada, muito menor do que um raio divino, do que a mente universal, do que o sagrado em si. Então, para nós, os orixás estão em todos os locais, independente de denominação religiosa. Infelizmente, hoje em dia, nós temos alguns religiosos de religiões co-irmãs nossas da Umbanda, que se intitulam proprietários dos orixás, ou seja, se não houver uma iniciação numa religião A ou B, que também tem um relacionamento com os orixás enquanto aspectos sagrados, não teria valia o orixá do outro, num processo assim, de pureza dessas religiões, e trazendo para si a propriedade da condução, da ligação com o sagrado através dos orixás, assim como o catolicismo agiu em relação às outras religiões. Então nós caímos num sectarismo, numa exclusão,
num divisionismo e numa redução do sagrado. Então, nós relativizamos esta questão de existirem propriedades ou proprietários dos orixás através de uma iniciação, que se não for através desse ser ungido, desse sacerdote, não se chegaria até o orixá. Nós não acreditamos nisso. Nós entendemos a importância da iniciação, não a desconsideramos, mas que isso não sirva para excluir o outro e valorizar a si mesmo numa postura até etnocêntrica superior aos demais, né? Então, ao nosso ver, não existe proprietários dos orixás em terra. Os orixás são livres, são aspectos divinos. Ninguém é proprietário e tem a posse de um orixá. Para nós, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que temos uma visão religiosa convergente, universalista, mais cósmica, digamos assim, sobre o guarda-chuva da Umbanda, os versos de Fá, que é a base da religião dos orixás, a sabedoria de Orumilá e Fá, com todo o seu sistema ético e código moral, para nós, dentro de uma linha de conhecimento, ela não é menor nem superior, ela é igual, é simile, ao valor sagrado que o Evangelho tem, mas sendo que o Evangelho é a leitura mais cristalina, mais límpida das leis divinas, o que o não faz, e Jesus nunca preconizou isso, superior aos demais. O que vai se dar um em relação ao outro, por exemplo, da Torá dos judeus, do Alcorão dos muçulmanos, ou do Veda do hinduísmo, do Evangelho de Jesus, ou dos versos de Fá da religião dos orixás, o que vai determinar um superior ao outro é a capacidade de transformação interior que os seus adeptos têm. Então, se eu for para a Torá, numa determinada encarnação, se eu for para os livros sagrados dos muçulmanos, o Alcorão, se eu for para o hinduísmo com os Vedas, ou se eu me tornar um cristão, seja qual for a religião cristã, baseando a minha doutrina nos evangelhos, e isso me tornar um homem de bem, e for agente de transformação, aquele que mais se transformar, no sentido de um homem de bom caráter, espiritualizado, vai ter prevalência em relação ao outro. Então não importa o nome do livro sagrado, não importa a religião, o que importa é a nossa transformação interior. Nesse sentido, nós fazemos uma leitura que o Evangelho de Jesus é assim um tratado cósmico de libertação do homem, não é o único, é um dos que falam de forma mais transparente a alma e, ao nosso ver, não concorre com os versos de Fá, de Orumilá e Fá, a religião dos orixás, não concorre com a Torá, não concorre com o Alcorão dos muçulmanos ou com o Veda do hinduísmo e outros livros sagrados. O que importa é a capacidade desse livro, desses conhecimentos, nos transformar em homens de bem. É isso que importa. Então nós fazemos uma leitura, uma epistemologia, digamos assim, de convergência, pegando todos os pontos em comuns e abrigamos perfeitamente a sabedoria de Fá, os versos de Fá, de Orumilá e Fá, dentro de um processo de divinação, ou seja, de chegar ao sagrado através de Orumilá e Fá, que se harmoniza perfeitamente com o Evangelho de Jesus e com os demais conhecimentos de todas as religiões instituídas em terra, que são rótulos, são fragmentos de um sagrado único da mente universal. Continuando, vamos falar de Exu. Se nós estivermos num processo reducionista da religião dos orixás, os orixás incentivados a se tornarem ancestrais divinizados, ou seja, espíritos que encarnaram, ou até num processo da diáspora aqui no Brasil, dos africanos que vieram para cá, o sincretismo com os santos católicos, que também, de certa forma, foram e são ancestrais divinizados, foram heróis na sua época, foram espíritos que encarnaram. Os orixás sincretizados com santos ou que se transformaram em ancestrais divinizados é um processo de redução da importância desse sistema sagrado da religião com os orixás. E Exu não tem ancestral divinizado.
Exu não tem um santo que seja sincretizado com Exu, não tem um ancestral divinizado, registrado, que seja Exu. Exu, ele passou a ser direto o demônio, o diabo, né? Foi demonizado. Então nós temos que falar um pouquinho sobre o papel de Exu. Dentro da lei de ação e reação, que é uma lei cósmica, universal, independe de rótulo religioso, de religião, ela existe, independe de crença ou de fé pessoal. A lei de causa e efeito, o mal é um efeito de uma causa passada. Por si só o mal não existe, são efeitos de ações e causas que vêm no encadeamento, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Nesse sentido, o mal, ele é retificador e equilibrador de todo o sistema, porque se nós só tivéssemos efeitos bons, benfeitores, em relação a causas passadas das nossas próprias ações, esse sistema aqui não existiria. Não existiria a Terra, não existiria esse corpo físico, nós não estaríamos encarnados. Nós seríamos seres iluminados, estaríamos em outros planos de existência, aonde não vivenciaríamos mais nenhum processo kármico, e sim só de Dharma. A lei de causa e efeito enfeixada dentro do processo de colheita obrigatória ou de processo kármico retificativo, como é o planeta Terra, o mal é um efeito de nossas ações ou de causas passadas, e ele é um agente equilibrador de todos os sistemas. E aí atua Exu. Exu, a vibração de Exu é o agente equilibrador de todo esse sistema da humanidade e em outras instâncias do cosmos, de uma maneira geral. Mas da humanidade, todo o sistema equilibrador passa por Exu, porque ele é a aplicação constante de efeito em relação a causas pretéritas. Por isso que em determinados momentos Exu é ambíguo, porque nós só vemos o momento aqui agora, nós não temos condição, nem memória, nem lembrança do nosso passado. Exu se torna muitas vezes o trickster, é aquele que desestabiliza o status quo, e por vezes Exu é considerado como maldoso, ou seja, porque como Exu atua na lei de retorno, doa a quem doer, muitas vezes num primeiro momento nós entendemos que uma enfermidade, um acidente, uma inconformidade, um obstáculo de caminho que seria o mal, e necessariamente não é. Simplesmente são efeitos que estão vindo dentro de uma lei de afinidade e de causa e efeito que ela tem, e ela serve como agente equilibrador de todo esse sistema que nós estamos envolvidos na humanidade, que se irmana da lei de ação ou de causa e efeito. O assunto é um pouquinho abstrato, é um pouquinho subjetivo, mas fazem parte das chaves teológicas interpretativas que nós estamos vivenciando internamente no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que adota não somente o Evangelho e outros livros sagrados, buscando um saber vivenciado, como também a sabedoria de Fá, de Urumilai Fá, e os seus códigos, através dos seus versos, dos seus itãs, seus códigos éticos e morais. Nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto. Até a próxima oportunidade, meu irmão.